Olá, tudo bem, gente? Meu nome é José Alberto, eu sou psicólogo e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da psicoterapia na abordagem junguiana. Eu vou falar em linhas gerais, não dá para aprofundar esse tema, tendo em vista que ele é muito amplo e complexo. E cada psicólogo junguiano vai ter o seu jeito pessoal de lidar com as técnicas, com a abordagem e com a terapia da fala. A psicoterapia junguiana tem como grande foco a observação de imagens oníricas. Essas imagens podem aparecer durante os sonhos e na psicoterapia podem aparecer na forma de hologramas, fotogramas e ideogramas do inconsciente do cliente para o inconsciente do terapeuta. Essas imagens, provenientes do inconsciente coletivo ou do inconsciente pessoal, vão se relacionando de algum modo com os complexos que regem a vida do cliente. E o psicólogo junguiano vai buscar a compreensão dessas imagens através de diversas técnicas existentes hoje dentro da abordagem junguiana. Algumas dessas técnicas podem ser a imaginação ativa, a amplificação ou até mesmo a dramatização. A psicologia junguiana não busca tanto as questões do passado. É claro que o psicólogo de orientação junguiana também vai buscar a compreensão de questões da infância, traumas de infância, enfim. Isso também é estudado, isso também é analisado durante uma psicoterapia. Mas o grande foco, a grande questão da psicologia junguiana é a sua característica finalista. Quando um símbolo aparece no sonho para um paciente, ou aparece de modo sincronístico, ou aparece através, como eu já disse antes, de um ideograma, um fotograma de inconsciente para inconsciente, o psicólogo junguiano ele vai tentar buscar compreender qual é a finalidade, qual o objetivo, por que este evento, esse símbolo, está ocorrendo agora com esse paciente. Busca-se a compreensão das potencialidades que o paciente pode vir a desenvolver diante desse símbolo que está aparecendo, ou dessa questão que ele está trazendo agora para o setting. Por que aquela questão que o paciente está trazendo o incomoda agora? Por que só agora ele buscou a psicoterapia? Qual a finalidade disso na sua vida no futuro? Não é apenas um libertar-se de algo que o está incomodando. Não é apenas tratar uma questão mal resolvida. Qual a finalidade disso no futuro imediato dessa pessoa? Assim, necessariamente, nós vamos nos lembrar que dentro da psicologia de Jung existe um movimento chamado desenvolvimentista, que busca compreender esse símbolo sob a ótica da história pessoal do cliente. Sempre a construção da psicoterapia será junto com o paciente. Uma outra característica da psicoterapia junguiana é que não existe um distanciamento absoluto da figura do terapeuta para a figura do paciente. Existe a assimetria, os papéis representados dentro do setting, do consultório, estão bem definidos. No entanto, uma das características da psicologia junguiana é que o paciente e o terapeuta interagem de um modo muito mais natural, de um modo muito mais espontâneo. Na psicologia analítica, na psicologia junguiana, o psicólogo junguiano ele interage muito mais com o seu cliente do que noutras abordagens. É natural o psicólogo junguiano conversar um pouco mais, falar um pouco mais, mas, porém, sempre respeitando os pressupostos técnicos e científicos da prática do psicólogo. Não é um bate-papo entre amigos. Existe um diálogo e uma técnica onde as questões trazidas são tratadas respeitando-se o código de ética do psicólogo e as técnicas empregadas por cada abordagem, neste caso aqui, a abordagem junguiana. Para Jung, a psicoterapia é um processo dialético que ocorre a partir do encontro entre dois sistemas psíquicos, o do psicólogo e o do analisando. E esse encontro causa uma transformação entre ambas as partes. Jung chega mesmo a falar que a psicoterapia de orientação analítica é um processo alquímico. São duas consciências que passam por uma profunda transformação, que vai necessariamente levar ao crescimento, tanto do psicólogo quanto do analisando. Uma outra característica dos psicólogos junguianos é o uso de técnicas expressivas.
A maioria dos psicólogos junguianos poderá usar técnicas expressivas para trabalhar com seus pacientes. Que técnicas expressivas são essas? Bem conhecidas da grande maioria das pessoas. Escultura em argila, desenho, pintura e o sand play, ou caixa de areia, que é um dos meus preferidos. A maioria dos psicólogos junguianos tem uma formação ou uma pós-graduação em arte-terapia, pois a arte é um modo, sim, de se fazer terapia com o seu cliente. Então, você corre o risco de achar a sala de um psicólogo junguiano muito semelhante a um ateliê de produção artística, porque você pode encontrar lá alguns elementos para a produção de arte. E isso faz parte, sim, das técnicas que se trabalha dentro da terapia junguiana. Para nós, psicólogos, que nos orientamos pelos pressupostos de Carl Jung, através das técnicas de desenho, pintura e modelagem, muitos elementos inconscientes e muitas questões neuróticas e muitas neuroses e até mesmo algumas psicopatologias podem ser tratadas através da arte-terapia. O sand play, por exemplo, caixa de areia, consegue acessar níveis muito profundos da consciência do paciente. É uma técnica tridimensional, onde você constrói cenários e vai contando histórias muito interessantes. Além de todo esse aparato artístico que o psicólogo junguiano pode usar, existe a clássica cura pela palavra. É um conceito e é uma ideia que foi desenvolvida pelo Freud. Então nós devemos sim a Freud muito das técnicas de trabalho. E essa técnica adentrou diversas outras abordagens. Na cura pela palavra, a psicoterapia é estabelecida a partir da principal queixa ou da principal questão que o paciente traz para a sala do terapeuta, que nós chamamos de setting. Setting é um termo técnico para referir-se ao ambiente que é construído para abarcar e acolher aquele indivíduo que chega para se tratar. É por isso que em psicologia nós falamos que aquela 1 hora ou pouco mais de 1 hora que o paciente fica com o psicólogo é o espaço construído para aquela pessoa, para ela ser exatamente aquilo que ela precisa ser e que não vem conseguindo expressar no seu dia a dia com sua família, amigos ou colegas. Na sala do psicólogo é construído um setting, um espaço para acolher aquele sujeito que chega repleto de demandas que precisam ser trabalhadas com o psicólogo. Jung, em seu livro Psicoterapia, fala que uma das grandes surpresas para psicoterapeutas novatos é que cada paciente vai exigir a construção de um setting diferente dentro daquela mesma sala. Então, se você tiver 30 pacientes, haverá 30 ambientes diferentes construídos naquele mesmo local para atender a 30 necessidades diferentes. E isso é muito lindo porque vai demonstrando a necessidade de o psicólogo junguiano tornar-se cada vez mais maleável e flexível para o tratamento de cada uma das pessoas que chegam até ele. Uma outra questão também que é importante falarmos, para nós psicólogos isso é muito conhecido, mas para você que nunca fez um tratamento com psicólogo, que está pensando em começar a fazer, como é que se dá a psicoterapia de um modo geral? O mais comum é que você visite o seu terapeuta 1 vez por semana, pelo menos. Dependendo do caso, dependendo da fase de vida que você está vivendo e dependendo da abordagem psicológica com a qual o seu terapeuta trabalha, pode ser que ele solicite ou no início do tratamento ou em algum evento específico da sua vida que você faça terapia 2 vezes por semana. Algumas abordagens pedem 3 ou mais, mas via de regra, o psicólogo vai pedir que você faça terapia 1 vez por semana, para que você possa, naquele dia da terapia, continuar tratando as questões que você já vem tratando ao longo da terapia e questões pontuais que foram surgindo na última semana. Outra coisa, o atendimento com o psicólogo é feito de modo individual. É você, o paciente, com o seu psicólogo dentro da sala. Claro, se o psicólogo trabalha com terapia de grupo ou é especializado, tem alguma formação em terapia de casal, pode ser que ele faça sessões com o casal ou com mais de uma pessoa, ou até mesmo os psicólogos, por exemplo, que trabalham nas abordagens de família, podem fazer algumas sessões de terapia com todos os membros daquela família que moram naquela casa. Aí é um outro tipo de trabalho que também é válido. Mas a clínica tradicional,
onde você está buscando um atendimento psicológico, é só você e o seu psicólogo. Isso, gente, também se estende, também vale para o tratamento com crianças. É engraçado ver os pais, quando eles trazem os filhos para fazer terapia, eles querem entrar junto na terapia. Dependendo do psicólogo, uma ou duas sessões, ou pelo menos a primeira, pode haver uma entrevista com o pai e a criança junto, ou com os cuidadores e a criança junto. Mas se o paciente é a criança, então o psicólogo vai tratar da criança. E o pai, a mãe, o responsável, vai ficar aguardando na recepção ou na sala de espera. E, no caso ainda das crianças, quando o pai quer entrar na sala, na primeira sessão, na primeira entrevista, a gente pergunta para a criança. É normal os psicólogos perguntarem para a criança: você quer que seu pai entre hoje para conversarmos nessa primeira vez? Ou sua mãe? E aí o pai e a mãe ficam chocados. Mas como assim? Eu sou o adulto, quem manda sou eu. Mas o paciente é a criança. Nós temos que tratar questões da criança. E o psicólogo, ele está ali para atender o seu cliente. Se o cliente é a criança, é ela o nosso foco de tratamento. Entendam que a individualidade ela é muito importante. O respeito às questões pessoais, mesmo da criança. E tem também uma outra regra fundamental estabelecida pelo Código de Ética do Psicólogo, que é a questão do sigilo. Tudo aquilo que é colocado, que é falado, que é vivenciado dentro de um setting terapêutico, dentro da sala do psicólogo, fica dentro daquele espaço. Isso, inclusive, é estabelecido, é combinado, o sigilo profissional. Tudo que é colocado naquele espaço, naquele ambiente, fica ali. Essa questão do sigilo ela é muito importante para dar segurança e para que o cliente, o paciente, se sinta à vontade, como eu disse lá no início do vídeo, a poder ser quem ele é. No dia a dia, o sujeito é exigido a ser pai, mãe, a gostar ou não de A ou B, ele se sente forçado, pressionado pela sociedade na qual ele vive, a assumir um conjunto de máscaras que talvez não seja aquilo que ele quer realmente expressar. E dentro da sala do psicólogo, onde um setting específico foi criado para amparar aquela pessoa, ela pode ser finalmente quem ela precisa já, talvez há muito tempo. Ali ela pode falar as coisas que realmente que vão dentro do seu coração, expressar-se como ela realmente sempre quis se expressar e, finalmente, poder trabalhar questões que vêm atrapalhando a sua vida sob o seu ponto de vista. Mas aqui, nesse espaço reduzido, eu procurei fazer só uma explanação a respeito de como é que se dá, em linhas muito gerais, a psicoterapia. Cada psicólogo vai ter um jeito específico de trabalhar com cada um de seus pacientes, clientes. Não existe um padrão. Existem sim técnicas que são usadas por todos os psicólogos, mas cada um dentro do seu estilo, do seu jeito pessoal. Existe um código de ética que rege a nossa profissão e que é seguido à risca por todos os psicólogos. E a sua terapia vai ser construída junto com seu psicólogo por você. A construção sempre se dá em conjunto e não de modo unilateral. Até porque, especialmente dentro da psicologia junguiana, a imagem do psicólogo enquanto um detentor de saber, enquanto alguém que está acima do seu analisando, cai por terra. A alquimia transforma as duas consciências, a alquimia desse encontro. Bom, da primeira geração de psicólogos junguianos, incluindo o próprio Jung, existem 3 livros que são fundamentais para que o psicólogo junguiano possa imbuir-se um pouco mais dos instrumentos e das técnicas desenvolvidas por Carl Jung. O primeiro deles é o livro Psicoterapia, que é o volume 16 das obras completas, onde Jung vai tratar exclusivamente das técnicas e das questões envolvendo a psicoterapia e o tratamento de pacientes. Esse livro reúne um trabalho seu de 1946 a respeito da psicologia da transferência, além de diversos artigos e textos que foram publicados de 1939 até 1950. Alguns desses trabalhos foram publicados exclusivamente em revistas médicas e foram reunidos depois sob orientação do próprio Jung nas suas obras completas. Um outro livro fundamental é o Abreação e Análise dos Sonhos, onde Jung continua discorrendo a respeito das questões das psicoterapias, da psicoterapia, de como que ele vai tratar
dela, e ele vai falando, aprofundando seu estudo a respeito da transferência, contra-transferência, a análise dos sonhos, que é muito importante na clínica junguiana, e outras questões que ele vai trazendo. Também é o volume 16, parte 2 das obras completas. Em 1990, para celebrar os 70 anos de idade de Marie-Louise Onfrance, foi lançado um livro chamado Psicoterapia, onde tem diversas questões e artigos de autoria dessa, que é uma das principais colaboradoras de Jung. Ela vai tratar nesse livro questões de projeção, imaginação ativa, padrões de treinamento para os psicoterapeutas, mas o foco desse livro é a prática da psicoterapia clínica. Bom, e hoje eu vou terminar esse vídeo de um jeito um pouco diferente, aqui fora. Hoje é meu dia de fazer caminhada, de fazer meu exercício físico. Estou suado, estou ofegante e estou num ambiente propício para caminhada, para exercícios. A psicoterapia, ela é um trabalho em conjunto, lembrem disso. Não é uma decisão unilateral do psicólogo. Ela é construída junto com o seu paciente, o seu cliente. Então é fundamental que você participe do seu processo psicoterápico. É fundamental que você tenha ânimo, tenha força e que pelo menos tome a decisão de ir em busca de uma vida com mais qualidade de vida, com mais dignidade e com mais coisas boas para você e por você. Por favor, entenda que a pessoa mais importante da sua vida é você.